Vamos expor o capítulo inteiro, né? Dos versículos 1 a 19, mas inicialmente vamos ler os versículos de 1 a 13. Eu peço que cada um dos irmãos preste atenção à leitura, né? Em especial porque é uma narrativa. Então é uma leitura bem fácil, bem simples de entender, né? E a gente vai ver um pouco dessa conspiração que aconteceu aqui contra o povo de Deus em Neemias. Então, Neemias capítulo 6, inicialmente dos versículos 1 a 13. Diz assim a palavra do Senhor. Quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares. Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso, enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, e em todas elas, deles a mesma resposta. Então, na 5ª vez, Sambalate mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta, em que estava escrito: dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta, e que por isso estão reconstruindo o muro. Além do mais, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles, e até nomeou profetas para fazer em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei. Por isso, vamos conversar. Eu lhe mandei esta resposta: nada disso que você diz está acontecendo. É pura invenção da sua cabeça. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando: eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei: agora, fortalece as minhas mãos. Um dia, fui à casa de Semaías, filho de Delaías, neto de Meetabel, que estava trancado portas adentro. Ele disse: vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão esta noite. Todavia, eu lhe respondi: acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Percebi que Deus não o tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim porque Tobias e Sambalate o tinham contratado. Ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado agindo assim. E então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Eis aí a palavra do Senhor. Meus irmãos, a gente vive num tempo que é muito falado sobre teorias da conspiração, que basicamente são ideias que existem, né? Intenções escondidas por trás de tudo o que acontece. Tem gente que acredita, por exemplo, que essa foi uma teoria aí que foi mais ou menos ali em 2016 a 2018, que falava que pombos, na verdade, não eram pássaros. Pombos, na verdade, eram drones com câmeras, né? E se você reparar bem, os pombos são bem parecidos, né? É difícil achar pombos muito diferentes, só varia um pouquinho a manchinha, e inclusive você não vê muitos filhotes por aí, né? Eu mesmo não lembro, eu fiquei até pensando nisso, né? Eu não lembro de ter visto um pombo filhote, né? Os pombos são tudo do mesmo tamanho. Será que tem câmeras mesmo escondidas ali? Não sei. A gente escuta isso e até acha engraçado, né? Porque parece distante da nossa realidade. Mas nem todas as teorias ficam nesse campo do humor, que eu particularmente gosto bastante. Nesses últimos dias, né, a gente viu essa missão da NASA, a Artemis 2, né, acontecer. Uma missão que levou 4 astronautas para contornarem a órbita lunar, né, para uma futura missão onde os homens, né, os seres humanos, pisarão na Lua novamente. Mas, enquanto eu olhava as postagens que eu via no Instagram, nas redes sociais, sempre vinha uma teoria da conspiração também famosa, né? Uma teoria que diz que o homem nunca foi à Lua, que tudo foi filmado dentro de um grande estúdio. E um dos argumentos usados por esses teóricos conspiracionistas... Tá baixo, né? Tava baixo, né? Agora está melhor. Então, basicamente, eu estava vendo, né, as redes sociais por conta dessa missão, e tinha muitos comentários dessa teoria da conspiração que diz que o homem nunca foi à Lua, que tudo foi filmado num estúdio, né, tudo programado, arquitetado. E um dos argumentos que esses teóricos usam, né,
para motivar os Estados Unidos a promover essa farsa foi o gasto de bilhões de dólares na época, isso na década de 60. Comparado aos valores, né, atualizados por dias de hoje, seriam cerca de 150 bilhões de dólares. É muita grana. Não tem homem no mundo que tenha essa fortuna sozinho, né? O fato é que algumas dessas teorias elas são um pouco exageradas, né? E até mesmo difíceis de comprovarem. Mas a gente tem algo em comum em cada uma dessas teorias. Sempre existe a ideia de que existem planos ocultos, intenções escondidas e articulações acontecendo nos bastidores. E é assim que a gente chega aqui no capítulo 6 de Neemias. A gente aqui não está falando de uma teoria da conspiração. A gente vai ver aqui nessa manhã uma prática real conspiratória. Desses homens, né, liderados por Sanbalat, Tobias e Gesem, que começaram a planejar, articular e criar estratégias com o objetivo claro: parar a obra de Deus. E nessa manhã a gente vai aprender um pouco dessas estratégias que o inimigo usa para parar a obra de Deus e como a gente pode se contrapor a cada uma dessas estratégias. Vamos novamente ao versículo 1 e 2. Diz assim: quando Sanbalat, Tobias, Gesem, o árabe, e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sanbalat e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Praticamente a gente está chegando nessa saga, né? No fim dessa saga da construção do muro de Jerusalém. E o texto aqui ele deixa bem claro que os muros já estavam concluídos, já estavam totalmente construídos, né? Não tinha nenhuma brecha e que só faltava colocar as portas. E novamente essa trupe do mal, que a gente já viu em alguns outros capítulos, né? Sanbalat, Tobias e Gesem, ataca mais uma vez. E dessa vez ela não vem com zombarias, né? Ou somente com zombarias, ou empunhando armas, que foi o que aconteceu lá no capítulo 4. Lembra quando o povo de Deus, parte deles começaram a construir e parte deles ficavam armados ali defendendo, né, aqueles que estavam construindo. Dessa vez os mesmos inimigos vêm com novas estratégias. E a primeira estratégia que o inimigo usa é promover um acordo de paz. A primeira estratégia é essa: promover um acordo de paz. Praticamente, os inimigos estão aqui nesse convite, né, a se reunir na planície de Ono. Eles estão praticamente convidando Neemias a conversar melhor, né, a gerar algum tipo de acordo. Praticamente eles estão dizendo assim: olha, Neemias, você venceu. A gente está tentando te combater já tem um tempo, tem alguns dias aí, né, e a gente não está conseguindo. Vamos fazer uma trégua, vamos conversar, vamos alinhar algumas coisas, apesar das nossas diferenças. O que você imaginaria nessa situação se você fosse Neemias? Você recebeu uma boa notícia, os muros já estão construídos, já é uma notícia maravilhosa. Foi aquilo que fez Neemias chorar, clamar a Deus lá no capítulo 1, né? E agora você recebe praticamente uma segunda boa notícia. Aqueles que estavam nos perseguindo agora querem caminhar com a gente, né? Normalmente a gente ficaria alegre e diria, né, que notícia maravilhosa. Mas Neemias aqui, ele nos ensina a termos cuidados com certas boas notícias, a termos discernimento espiritual. Neemias ele tinha a convicção, assim como nós também temos, que inimigos não mudam facilmente, que a verdadeira mudança, ela primeiro tem que ocorrer no coração. E é uma mudança que só acontece através de um milagre, né? Ontem mesmo a gente viu isso na prática, né? E nossos irmãos sendo batizados, aquele batismo representando a transformação do coração. Deus tirando o coração de pedra e colocando um coração de carne. Só que ao longo do texto, em nenhum momento é mostrado para a gente que o coração dos inimigos foi transformado. E Neemias estava atento a isso. É por isso que ele não aceita essa conversa, né? Esse chamado de sentar na mesa com os inimigos. Porque de fato eles não tiveram uma mudança real. Era tudo papo mole. Talvez Neemias, em nossa época, né, trazendo Neemias para os nossos dias, ele seria tratado como alguém arrogante, como alguém que não gosta de dialogar. O que a gente mais vê hoje em dia na mídia, né, é a gente ter essa espécie de diálogo com algumas coisas que a gente não consegue conversar, não bate, né? Existe uma antítese que a gente não consegue combinar, né? E por vezes somos taxados assim, de pessoas intolerantes. E aqui eu dou um exemplo prático.
pautas como o casamento homoafetivo, né? Eles vão dizer, o que tem? Se tem duas pessoas que se amam, por que vocês falam que isso é pecado? Vamos rever esses conceitos, vamos sentar à mesa, vamos conversar. Se vocês fossem mais tolerantes, vocês teriam mais espaço. É verdade, se a gente fosse mais tolerante, a gente teria mais espaço. Mas a gente não faria aquilo que Deus mandou a gente fazer, de honrar o nome do Senhor e de fugir, de fato, da prática do pecado. E não é apenas o mundo, né, que faz esse convite que eu acabei de falar aqui, que é um convite, às vezes, genérico, que talvez não tenha muito a ver com a sua vida, né? Mas, por vezes, o nosso próprio coração, se colocando como o nosso inimigo, ele faz alguns tipos de convite. Por vezes, ele nos chama à conversa. Certos tipos de pecados que a gente já venceu, que a gente já superou, e mais uma vez o nosso coração se volta para a gente e diz assim, vamos conversar novamente? Eu acho que você está sendo muito intolerante. Vamos devagar, vamos conversar. Né? E o fato é que o inimigo das nossas almas, seja através do mundo, seja usando o nosso próprio coração, que é enganoso, né? Ele nunca vai dizer, eu vou te destruir. Você pode perceber que no texto não tem nenhum momento que ele dá essa frase assim, crassa, né? Eu vou acabar com você. Não. Ele diz simplesmente, vamos conversar. É nesses momentos que a gente tem que dar uma resposta como Neemias. Versículos 3 e 4 diz assim, ó. Por isso, enviei-lhes mensageiros com esta resposta. Estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra e ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem. E em todas elas, deles a mesma resposta. Perceba que Neemias não deu uma resposta complexa. Ele não chegou aqui e começou a se justificar contra os inimigos. Não, veja, se eu for lá, eu vou ter que parar a obra. Se eu for lá, não vai dar tempo de concluir as portas, né, de colocar as portas no lugar. Nesse momento, ele não argumenta muito. Ele simplesmente diz, estou executando um grande projeto e não posso descer. Ou em outras traduções, que eu acho até mais bonito, né? Estou fazendo uma grande obra. Neemias aqui, acredito eu que pelo todo o texto que a gente vai ler ao longo da narrativa de Neemias, ele não estava se referindo apenas aos muros. Como se, quando eu acabar os muros aqui, até talvez dá para conversar. Se não fosse os muros, eu até iria aí. A gente pode, né, ser tentado a pensar assim. Só que quando você olha lá no versículo 5 do capítulo 1, Neemias, que era um homem de oração, ele faz uma oração maravilhosa. Ele diz assim, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que amam e obedecem os seus mandamentos. Neemias, ele tinha a convicção de que toda essa obra de reconstrução das muralhas de Jerusalém, dos muros de Jerusalém, tinha muito mais a ver com a aliança de Deus com o seu povo. Com a aliança que Deus estabeleceu, de que Deus salvaria o povo através de todas essas obras, da construção do templo, da permanência do povo de Deus de pé e em segurança. Neemias, ele tinha essa total convicção que tudo tinha a ver com a aliança de Deus. E isso também é uma resposta para a gente. Quando a gente for tentado pelos nossos inimigos, seja pelo mundo, seja pelo nosso próprio pecado, né, pelo nosso coração, que por vezes é enganoso, o que a gente tem que lembrar a nós mesmos é, estou fazendo uma grande obra. Ou seja, tudo aquilo que você faz, seja o seu trabalho, seja o cuidado com os seus filhos, seja o cuidado com o seu próximo, seja a sua dedicação na igreja, seja lá o que você faz. Tudo o que você deve fazer é lembrar, tudo que eu faço por conta de uma grande obra. A gente já viu alguns relatos de missionários ao longo dos domingos, né? E diversas vezes a gente viu homens que dedicaram os seus trabalhos para promoverem a obra do Senhor. Homens que pegaram recursos que eram escassos e entregaram, né, partes ou totalmente para a obra do Senhor. Por quê? Eles tinham em mente isso aqui. Estou fazendo uma grande obra. O que eu faço não se resume a apenas eu cuidar do meu filho, eu ir lá para o meu trabalho, bater meu ponto, entregar as minhas demandas. Não. Tudo que eu faço é para glorificar a Deus. Tudo que eu faço é para eu ter oportunidade, por exemplo, de falar a quem eu glorifico. De poder ter a oportunidade de pregar o evangelho de Jesus Cristo, que estamos proclamando aqui. E essa resposta que Neemias dá, e que nós devemos dar também ao nosso coração. João capítulo 6, versículo 29, Jesus respondeu assim, ó, a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou.
Jesus resumiu bem isso. Obviamente, ele era o nosso Deus, o nosso Senhor. Mas os inimigos de Neemias, ele vendo que essa estratégia desse acordo de paz não deu certo, eles decidem agora mostrar as garras, mostrar para o que eles vieram, né? E eles deixam claras suas intenções malignas. E aqui a gente vê essa segunda estratégia do inimigo. Se na primeira vez ele vem com um acordo de paz, com esse papo mole dessa conversa, agora nesse segundo momento ele vem com uma disseminação de mentiras. Versículos 5 a 7 diz assim, ó. Então, na quinta vez, Sambalate mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta, em que estava escrito: diz entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta, e que por isso estão reconstruindo o muro. Além do mais, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles, e até nomeou profetas para fazer em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei. Por isso, novamente, vamos conversar. A primeira estratégia do acordo de paz, ela foi feita através de cartas privadas, cartas provavelmente seladas, direcionadas dos inimigos de Neemias, direcionadas para o próprio Neemias. Mas agora, nessa segunda carta, ele manda uma carta aberta. Uma carta que, por onde ela passava, conforme os mensageiros iam entregando um por um, eles poderiam ler. E, obviamente, uma notícia tão bombástica como essa, né, esse pessoal querendo fazer essa revolta, essa alta traição contra o rei Atarxerxes, seria facilmente e rapidamente divulgada. Essa estratégia maligna, hoje em dia, com as redes sociais, a gente chama de fake news, né? É algo bastante atual, que basicamente é você divulgar informações falsas que podem até fazer algum sentido, mas, por conta da mentira que está ali no meio, elas são totalmente mentirosas. E a gente pode dissecar um pouco mais o texto. Olha só, versículo 6 diz assim, ó. Acompanhe sua Bíblia. Você e os judeus estão tramando uma revolta, e que por isso estão reconstruindo o muro. Ou seja, é verdade que o povo está reconstruindo o muro. É uma notícia verdadeira. Mas em nenhum momento a gente vê no texto que há um planejamento de uma revolta. Pelo contrário, Neemias foi enviado pelo rei e ele quer fazer o quê? Aquilo que o rei permitiu ele fazer e que está tudo certo. Eles estão vivendo bem, tudo bem. Olha no versículo 6, na continuação, diz assim, ó. Além do mais, conforme dizem, você está na iminência de se tornar um rei deles. É verdade que Neemias era um grande líder e que talvez se ele levantasse uma revolta, ele seria nomeado rei, né? Ele até poderia, né, fazer isso. Ele tinha essa possibilidade, vamos dizer assim. Mas em nenhum momento a gente vê que a intenção de Neemias era se tornar um novo rei, se opondo ao rei Artaxerxes, né? Isso era uma grande mentira no meio de uma possível verdade. E no versículo 7, olha o que ele diz. E até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. É verdade também que o ministério profético de Israel tinha retornado com força. Como a gente viu lá em Esdras, a gente viu Ageu e Zacarias profetizando para a reconstrução do templo, isso há mais de 100 anos atrás, né, antes desse período. E a gente vê aqui no próprio texto que o ministério profético também estava em vigor. A ponto de mais à frente a gente vê que Neemias vai consultar um profeta, né? Então é verdade que o ministério profético estava ali, que haviam profetas e que havia até a possibilidade deles falarem isso. Mas, ao mesmo tempo, é uma grande mentira. Em nenhum momento, né, Neemias ele se vale dessa autoridade de líder para enviesar os profetas e dizerem qualquer coisa a seu respeito, né? Então, e o interessante é que o inimigo, né, mesmo depois de falar essa série de mentiras, essas fake news, ele continua com o mesmo convite. Vamos, no final do versículo 7, vamos conversar. Provavelmente aqui, Neemias, né, como qualquer um de nós, ele foi tentado a cair nesse jogo de manipulação do inimigo, né? Mais uma vez eu chamo você a se colocar nessa situação. Seus inimigos começam a divulgar nas redes sociais que você quer fazer uma conspiração, que você é um grande traidor do rei persa, né, que você está cometendo um grave pecado contra a nação persa, e você agora é intimidado a fazer um acordo, né? Então, existe ali duas possibilidades, né? Ou você se propõe a conversar, que você fala assim, caramba, agora deu ruim. O pessoal fez essa carta aberta, tá todo mundo sabendo, então agora eu vou fazer um acordo e vou, fazendo esse acordo, né, conversando, eu vou estar confirmando para o povo que aquele conteúdo é verdadeiro, né? Então você ficaria de bem com o povo vai falar, caraca, Neemias,
Todo mundo ia ficar feliz da vida, provavelmente, né? Mas, em compensação, você ficaria totalmente mal com o rei persa. E era um rei poderoso. Era um rei que detinha os grandes armamentos de guerra, o grande poderio, era o grande rei da terra na época, né? Então você provavelmente teria a sua nação, o seu povo, exterminado. Ou então a segunda possibilidade é você ir contra aquela carta, né? Você vai continuar de mal com o rei, porque o conteúdo já foi divulgado, e essa é a intenção dos inimigos, divulgar essa fake news, né? Essa mentira. Mas também você ficaria de mal com o povo, que estava aguardando um retorno de um rei para liderá-los, né? E assim, quantas vezes a gente fica nesse tipo de situação? Situações onde a gente olha as possibilidades e a gente fala, se eu for por aqui, vai dar ruim, eu vou me dar muito mal. E se eu for por aqui, eu também vou me dar muito mal. Por exemplo, quando a gente está no nosso trabalho e a gente vê alguma informação que se a gente levar ao nosso chefe, a gente pode ser até demitido, pode ser mandado embora. Ou então tomar uma punição grave, né? Como no meu trabalho eu posso ser preso. E você ali é tentado, não, vamos alterar isso aqui para o nosso chefe não saber. Ou então quando a gente é pressionado a confirmar algo que a gente sabe que não é verdade, né? A gente é pressionado a confirmar isso para a gente não ficar mal diante dos outros. Ou então quando surge aquela oportunidade de escapar de uma consequência, né? Eu até pensei em exemplos de crianças, mas a maioria das crianças, não, todas as crianças foram embora. Que é quando as crianças são tentadas a mentir para os nossos pais, né? Para os seus pais. Em especial quando elas sabem que vão sofrer as consequências. Elas vão sofrer a vara, vão sofrer algum tipo de castigo ou punição. E elas ali são tentadas. Não, é melhor falar mentira aqui. Obviamente ninguém confessa isso, né? Mas fala no coração. É melhor falar uma mentirinha aqui, que eu vou escapar e vou sair dessa consequência. Mas olha a resposta de Neemias. Versículos 8 e 9 diz assim: eu lhe mandei esta resposta. Nada disso que você diz está acontecendo. É pura invenção da sua cabeça. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Neemias aqui, ele basicamente nos ensina que honrar a Deus e dizer a verdade sempre é a única opção. As opções que eu falei anteriormente para a gente que foi transformado por Deus, alcançado por Jesus, não são opções. São sempre, na verdade, linhas de ações descartáveis, que a gente não pode segui-las, nem deve segui-las. E isso é reforçado pelo próprio Evangelho, porque o nosso Deus é um Deus da verdade. É um Deus que, de fato, se entregou pelos nossos pecados por todas as mentiras que a gente disse no passado e até mesmo pelas mentiras que a gente vai dizer. Então, a gente é capacitado a dizer a verdade, né? Provérbios 12, 19 e 22 diz assim: os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um momento. O Senhor detesta lábios mentirosos, mas se deleita, ele tem prazer com os que falam a verdade. E por fim, Neemias usa aqui a maior arma de todas, né? Que é a oração. Pois ele tinha total convicção de que essa notícia era uma notícia pesada quando chegasse ao rei. E ele diz assim, no final do versículo 7, né? Ele diz assim: eu, porém, orei. Agora fortalece as minhas mãos. Neemias, ele deixa claro aqui pra gente que sempre que existe essa batalha entre a verdade e a mentira, não é uma batalha entre argumentos, né? Como se a gente pudesse argumentar e vencê-las. Mas normalmente essa batalha, ela sempre vai ser uma batalha entre deuses. Entre deuses falsos, que produzem mentira, e entre o Deus verdadeiro, que é o Senhor da verdade, que é a própria verdade, né, encarnada, Jesus Cristo. Então, sempre que essa batalha se levantar, a gente tem que ter essa convicção de que não é algo natural, não vai ser vencido pela argumentação, e que devemos clamar ao Senhor pedindo ajuda para fortalecer as nossas mãos. E agora a gente caminha para a última estratégia do inimigo. Se o inimigo usou, primeiramente ali, né, aquele acordo de paz, depois ele usou essa divulgação de mentiras, mostrando ainda mais suas armas, agora ele vem com uma estratégia diferenciada, né? Ele vem com uma estratégia usando o próprio povo, uma estratégia que usa um inimigo interno. Essa terceira estratégia foi o uso de falsos profetas. Versículos 12 a 14 diz assim, 10 a 14.
Um dia fui à casa de Semaías, filho de Delaías, neto de Meetabel, que estava trancado portas adentro. Ele disse: vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão esta noite. Todavia, eu lhe respondi: acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Percebi que Deus o tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate o tinham contratado. Ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado agindo assim. E então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Lembra do que fizeram Tobias e Sambalate? Meu Deus, lembra-te também da profetisa Noadia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. Neemias, assim como cada um de nós, né? Por vezes, quando se encontra em momentos difíceis, em situações complicadas como essa, a gente vem à igreja, né? A gente vem procurar, talvez, um irmão que a gente considera alguém sábio, alguém experiente. E Neemias, ele fez isso. Ele foi, né, até a casa de Semaías, um profeta que provavelmente não era apenas profeta, mas também era um sacerdote. E ele descobre ali uma notícia, né, uma profecia alarmante, né? Ele diz que, o profeta, né, diz ali que viriam matá-lo, né? Que não somente estavam acusando, ameaçando, convidando ele para fazer um acordo, mas agora ele diz assim, ó, agora a gente vai acabar com a tua vida. Imagina Neemias, né, nessa situação, né? E então, assim, a notícia que, mais uma vez, né, esse profeta dá, ela faz total sentido, né? Cada vez mais os inimigos estão evoluindo essa ameaça, a ponto de chegar nessa ameaça cabal, né, de tirar a vida de Neemias. Provavelmente, Neemias, quando inicialmente escutou, ele pode ter até acreditado. Mas a segunda parte da notícia, que pode soar até piedosa, né, que foi essa questão de se esconder na casa de Deus, e o termo que é usado aqui é se esconder no Santo dos Santos, né? Que é uma proposta, né, uma alternativa que soa como se fosse algo bom. Que lugar é melhor do que se esconder na casa de Deus? Né? Tem até o salmo, né, que a gente leu, que até o pardal, né, encontrou casa, a andorinha ninho, né, no templo do Senhor. Interessante, mas quando Neemias ele começa a analisar essa profecia, ele vê que essa profecia continha uma forma de Neemias pecar. Porque Neemias sabia que somente um sacerdote poderia entrar no Santo dos Santos. Caso ele entrasse, na verdade, ele estaria aí sim, se condenando de uma vez. Porque a pessoa que entrasse no Santo dos Santos, sendo um leigo, não sendo um sacerdote, deveria ser morto, deveria sofrer as consequências, deveria ser condenado à morte. E é por isso que a gente tem que ter cuidado com certos tipos de conselhos, com certos tipos de profecias. Como a gente vê muito na TV, né? Tinha um... Até hoje acho que ele... Não vejo muito a TV, mas até hoje eu acho que ele aparece. Né? Um certo senhorzinho que tem uma aparência de piedade, se veste de terno e gravata. Normalmente ele fala muito de cura física, né? De melhoria na questão financeira, numa teologia da prosperidade. E a primeira coisa que a gente olha e que eu olhava desde criança, eu falava assim, nossa, esse homem é um homem de Deus. E quando a gente vai ver o conteúdo da profecia, assim como Neemias fez a análise, não há evangelho. Não há pregação, por vezes, de salvação, de arrependimentos de pecados. Há até uma história famosa, né, de que certa vez esse homem foi perguntar, né, normalmente ele fazia assim, não, vamos entrevistar aqui o pessoal que foi curado e tudo mais, ou recebeu alguma bênção. E ele chegou para uma certa mulher, a mulher diz assim, não, eu tenho uma bênção para falar. E ela toda animada. E ela chega e responde assim, Jesus me salvou, perdoou os meus pecados e me deu uma nova vida. E rapidamente ele puxou o microfone da mão da mulher e já foi passando para outra para falar de outras coisas. Então, a gente tem que ter esse certo tipo de discernimento que vem através da palavra de Deus, de se esmerar em conhecer a palavra de Deus, de analisar aquilo que é dito, segundo a palavra, né, e ver se é verdadeiro, se condiz. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5, diz assim sobre esses falsos profetas, tendo a aparência de piedade, ou seja, parece algo piedoso, né, mas negando o seu poder, afaste-se também deste. Como eles negam o seu poder? Além de toda a lista que ele fala nos versículos anteriores, você nega o poder de Deus quando você não prega o poder de Deus, que é o Evangelho de Cristo Jesus. Né? Mas o texto continua, né?
e a gente vai ao fim. Versículos 15 a 19 diz assim: o muro ficou pronto no dia 25 de Elu, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e abateu-se o seu orgulho, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. E também naqueles dias, os nobres de Judá estavam enviando muitas cartas a Tobias, que lhes enviava suas respostas, porque muitos de Judá estavam comprometidos com ele por juramento, visto que era genro de Secanias, filho de Ara, e seu filho Joanã havia se casado com a filha de Mesulão, neto de Berequias. Até ousavam elogiá-lo na minha presença e iam contar-lhe o que eu diziam. E Tobias continuou a enviar-me cartas para me intimidar. Então, apesar de todas essas oposições, apesar desses obstáculos, do inimigo cada vez mais feroz, né, os judeus ali, o povo de Deus, eles terminaram o muro em apenas 52 dias. Creio eu que foi uma obra em tempo recorde, né? A gente aqui na igreja demorou anos, né? Eu lembro que eu cheguei a sair, obviamente por diversos motivos, né? Mas o fato é que foi feito muito rápido essa obra, né? E a gente pode presumir a tamanha alegria, né, e a segurança que o povo de Deus teve ao reconstruir. E o texto mostra, né, que tem um contraste gigante. Ao longo de todo o texto que a gente leu, ao longo de toda a narrativa, a gente vê os inimigos tentando o quê? Impor medo. Tentando impor peso. Dando, de fato, desafios, ofensas, ofendendo o povo, né, atacando o povo e desanimando o povo. Só que no fim de tudo, acontece uma grande reviravolta. Ao invés do povo de Deus ficar desanimado, o povo conclui a obra, fica feliz, animado, e os inimigos do povo de Deus, Sambalate, Tobias, né, Gesem e sua trupe, eles sim ficam totalmente desanimados. E eles ficam desanimados não porque a obra foi construída rapidamente e tudo mais, mas eles declaram, porque Deus fez aquela obra. E a gente conclui com essa notícia maravilhosa, né, de que Deus agiu no meio do povo de Deus, de que Deus usou esse homem, né, chamado de Neemias, né, esse líder do povo, e através do poder de Deus, eles conseguiram concluir essa obra. Eu gostaria de fazer 3 aplicações finais para a gente sair daqui mais confiantes em Deus e também mais atentos a algumas coisas, né? Em primeiro lugar, cuidado com as pequenas concessões. A gente vê que o texto ele sempre vai falando desse papo de conversa, né? Como eu falei lá, a frase de efeito que eu coloquei, né? Dificilmente o inimigo ele vem querendo nos matar. Normalmente ele vem querendo conversar. Dificilmente a gente cai num pecado grave, né? Com uma traição, seja do nosso cônjuge, seja do nosso amigo, seja trair a nossa própria igreja, né? Ou então um grande roubo, como a gente está vendo aí na mídia, diversos roubos de políticos, né? Tem esse escândalo aí famoso desse grande empresário, né? Que roubou dinheiro, fez diversas falcatruas. Dificilmente alguém chega nesse nível da noite por dia. Sempre é dando pequenas concessões. Sempre é o nosso coração argumentando com a gente, dizendo, não, isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui ninguém vai ver. É apenas uma conversa. É apenas uma olhadinha. É apenas uma cobiça. Entende? Normalmente o nosso coração, o inimigo das nossas almas e o mundo, ele trabalha dessa forma. E é por isso que a gente tem que estar sempre atento em cortar o mal pela raiz. O quanto antes. Tem gente que vai achar que isso é radicalismo ou qualquer outra coisa. Não. Jesus disse, se a tua mão te faz pecar, o que você tem que fazer? Corte-a. A mão é apenas um membro pequeno. Se cortar isso aqui logo, vai dar um jeito. Óbvio que isso aqui é figurado, né? Mas é a ideia de você cortar o mal rapidamente pela raiz, né? Quantas traições Posso dar um exemplo clássico, né, de um pecado que normalmente a gente considera grave, né? De adultério, né? Pastores famosos, teve um grande escândalo há um ou 2 anos atrás, e quando ele vai dando um relato que sempre era uma pequena conversa. Era uma brecha que ele abrindo, era o coração que ele abrindo para aquela outra mulher que não era a esposa dele, e foi abrindo, até o momento que surgiu o escândalo, né? E ele confessou, e que Deus tenha misericórdia dele e conceda graça para ele se arrepender verdadeiramente.
Mas quão difícil é a gente voltar atrás, mas porque a gente por vezes não corta o mal pela raiz, né? Quando ainda está nessas pequenas conversas, né? Nessas pequenas sentadas à mesa para se relacionar com o pecado. Em segundo lugar, a gente vê também que Deus, né, fez com que a obra avançasse. Ela só foi concluída pelo esse poder gracioso, essa força poderosa do nosso Deus, guiando o povo de Deus, guiando o seu povo. Isso também é uma realidade espiritual da nossa vida, porque do início ao fim da nossa caminhada, a gente sempre vai sofrer ataques do inimigo. A vida espiritual, né, como o pastor Miguel sempre diz, ela é muito mais semelhante a uma guerra, a um combate, né, do que com uma caminhada no parque. Apesar de que os nossos combates têm muitos momentos maravilhosos de alívio, como a própria reunião do povo de Deus. A gente pode falar da palavra de Deus, quando a gente pode se ajudar mutuamente, confessar nossos pecados uns para os outros, pedir ajuda, né, lembrar do quem é o nosso Deus, quem nós somos em Cristo. A gente tem esses momentos de alívio. Mas, em regra geral, a gente sempre tem que estar com as armas empunhadas. A gente tem que sempre estar atento, mas sabendo de que essa luta, a gente não luta sozinho. De que Cristo está sempre conosco, até, de fato, a consumação dos séculos. E em terceiro e em último lugar, né, que é semelhante ao que eu falei anteriormente, né, que tem a ver com essa nossa união com Cristo, esse caminhar juntamente com Deus, é que somente pela intervenção de Deus, né, houve essa grande vitória. E Romanos vai dizer, né, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, quando o medo sempre nos bater, a gente sempre tem que lembrar, estou fazendo uma grande obra, Deus é comigo, Deus está comigo. O pecado não é mais a regra, o pecado é a exceção. Nós temos poder de combatê-lo, né? E encerro com um texto que eu escrevi, né, bastante cristológico, deixando claro, né, Cristo, Jesus, nesse texto. A nossa maior traição, a nossa maior proteção, melhor dizendo, a nossa maior proteção não é uma redoma de muros de tijolos, como essa grande muralha que o povo tinha. A nossa maior proteção é de que Cristo está conosco. Nós temos um Neemias que é muito maior e melhor que esse Neemias aqui. A gente vê Neemias aqui, de fato, não mentindo, falando a verdade, mas Neemias provavelmente teve seus momentos de mentira. Teve seus momentos que ele cedeu à tentação. Mas Cristo Jesus, o nosso maior e melhor Neemias, ele em nenhum momento disse alguma mentira. Ele sempre disse a verdade em todos os seus atos, em toda a sua vida, e disse ela sempre em amor. A gente tem, desde já, em Cristo Jesus, um Neemias corajoso e forte, o suficiente para enfrentar o maior de todos os inimigos. E ele fez isso na cruz, quando ele venceu o pecado, venceu a morte, né, e venceu o diabo, o mundo. Jesus, ele não é apenas um bom exemplo a ser seguido, como Neemias é um bom exemplo para a gente. E Neemias só chega a esse ponto, ele não passa disso. Jesus é o nosso Salvador. Ele de fato nos salvou e ele é um Senhor a ser crido. Amém? Vamos orar?